A gente vai levar a fermentação além do hype. É isso. Então, além da tendência, Além né? da tendência, muito além da tendência. Muito além. O que foi que o bichinho ali que te picou e falou assim, cara, eu vou me aprofundar nisso daqui? Como que veio essa paixão, né, podemos dizer assim? A gastronomia me deu um brilho, assim, de viver, sabe? De novo. Quando eu comecei a cozinhar, de verdade, assim. A aprender coisas novas e tudo mais. Eu odeio dizer isso. A fermentação não é tendência. Temos um tomate fermentado em cima desse tartar. É isso. E não, assim, não. Muitos produtos sazonais sequer têm valor comercial. E eu vejo que o medo que gera muito das pessoas é isso, assim, vou comer um negócio, vou morrer. Isso me deixa muito irritada. É um assunto que fica de canto, nem a nossa legislação sanitária contempla a fermentação. Então, resta muitas dúvidas, por isso que tantos lugares sofrem com descarte de produtos, às vezes até interdições e outros problemas maiores, multas, que a nossa legislação deixa em aberto. Não. A carne você sabe exatamente como manipular. E a fermentação não tá existe. Seguro ou não tá seguro, né? Vem aí. Então a grande questão é essa: como é que profissionais de gastronomia como a gente, chefs, donos, líderes, estudantes, todo mundo que vive essa rotina, como é que a gente cresce de verdade na carreira se o que faz diferença ninguém ensinou? Liderança, gestão, comunicação, inteligência emocional, capacidade criativa e de inovar. É isso que separa quem fica parado de quem evolui. A ECOA é a comunidade que desenvolve essas habilidades. E esse podcast traz histórias de quem já passou pelo fogo e aprendeu na prática. O sucesso deixa rastros. E a gente faz essas histórias ecoarem. Esse episódio é apresentado por System Vac, seladora vácuo profissional para quem leva a cozinha a sério. Eu sou a Thalita Koller. Eu sou o Ricardo Dornelles. Isso é o ECOA Podcast. Estamos de volta com mais um episódio da ECOA e hoje eu tô aqui com uma grande convidada e amiga, Carol do Carmo. Eu não posso puxar muito a tua sardinha porque eu tenho que ser imparcial, me falaram. Mas bom, se vocês, né, eu imagino que todo mundo conheça, se você ainda não conhece a Carol, você não está vivendo no mundo da gastronomia hoje em dia. Ela tá aí super em alta falando sobre um tema que estamos com muita tendência, né, que é a fermentação, dando muitos workshops aí pelo Brasil. Muitos. E ensinando o pessoal aí a fermentar, que é uma técnica, na verdade, milenar, né? Muito de conservação, mas também que agrega muito sabor e muitas coisas para o nosso área da gastronomia. Me conta um pouquinho, Carol, como é que tá esse momento para ti? Tá um momento bem maluco. Mas primeiro agradecer o convite da ECOA. Tô muito feliz de falar com você. A gente é prazer é amigas de nosso. internet, mas muito amigas já. É, É uma sensação diferente. Esse é meu primeiro congresso como palestrante mesmo, assim. Tenho interagido com muitas pessoas, então tem sido muito sentimento. Então tô muito feliz de estar conhecendo tanta gente incrível, gente que eu já conhecia, gente que eu já sou amiga como você. Mas conhecer pessoalmente, assim, né? A internet é um espaço bem legal, mas pessoalmente o corpo a é corpo, outra experiência, o corpo né? a corpo é outra vida. Mas muitas coisas, assim, sobre a fermentação, né? Não é de agora que ela tá em alta, né? Acho que no mercado gastronômico, assim, pelo menos nos últimos 5 anos, fala-se muito, tem muita gente fazendo, produzindo conteúdo, aplicando, vendendo, né? Então, não é de hoje, assim, mas eu sei que... Que agora ela tá mais fomentada. Exatamente, assim, eu acho que um pouco do que eu trago nas redes gera muita curiosidade, né? As pessoas querem muito entender como aplicar, porque... No mais, a fermentação sempre fica naquela coisa do restaurante de alta performance, 1, 2 estrelas, né? Algo como uma perfumaria, um brinco, né? Aquela coisa só de enfeitar. Uhum. Mas eu falo muito e eu defendo muito a fermentação no chão da cozinha mesmo, assim, como ferramenta. E aí eu não vou me aprofundar agora, porque eu fiquei sabendo que a gente vai aprofundar depois. A gente vai aprofundar depois, mas aí por cima, para vocês já saberem que vem aí pela entrevista, a gente vai levar a fermentação além do hype. É isso. Então, além da tendência, Além né? da tendência, muito além da tendência. Muito além, tá. E aí, primeiro, assim, me diz, como que começou esse teu interesse pela fermentação, né? O que foi que o bichinho ali que te picou e falou assim, cara, eu vou me aprofundar nisso daqui. Como que veio essa paixão, né, podemos dizer assim? Eu fiquei ontem tentando, nesses dias assim, que eu tô tendo que falar bastante sobre isso, tentando entender, resgatar o primeiro momento em que isso aconteceu, né? Eu não sou cozinheira de formação acadêmica, né? Na cozinha eu sou autodidata. Mas eu tenho 8 anos de carreira acadêmica. Fui professora de história, geografia, fiz mestrado em ciências políticas. Fui professora por muitos anos, fui funcionária pública. E eu me formei em um campus, que era um campus muito crítico, que é a Unesp de Marília. Se tiver algum lespiano aí, sabe do que eu tô falando. E inevitavelmente, a minha formação foi muito crítica, né? Além de ser muito didática, muito crítica. E aí, enfim, a vida me levou pra cozinha. Eu tava indo pro doutorado quando eu decidi pausar.
tava já prestando os processos e tudo mais. Falei, não é pra mim, não quero mais, não via mais brilho. Foi que eu comecei a cozinhar em casa, eu nem cozinhava. Nem Não, cozinhava. não era uma adulta funcional. Não, assim, veja. Assim, veja bem, um ovo frito eu sabia fazer, um miudinho ali. Eu sabia fazer porque minha mãe fez um grande esforço pra me tornar funcional em todas as áreas da minha Ok. vida Então, a doméstica, parte, mas eu assim, você não achava... passava fome, não vivia de delivery. Não. E assim, eu morei com ela até um pouco antes da minha transição, né? Então, ali minha mãe que sempre cuidava, meu pai também cozinha muito. E eu achava, assim, que era uma tarefa doméstica meio chata, sabe? Enquanto tarefa doméstica, assim, fazia a gestão daquele dia a dia da comida. Então, eu comia muito bem, É mas... pesado. É pesado. É pesado, cara. É pesado. Então, assim, eu achava uma tarefa doméstica meio chata. E eu tinha aquela coisa da carreira acadêmica jovem, né? Uhum. Queria ter minha cadeira lá e tudo mais. Mas a gastronomia veio me deu um brilho, assim, de viver, sabe? De novo. Quando eu comecei a cozinhar, de verdade, assim. A aprender coisas novas e tudo mais. E quando eu comecei a cozinhar, eu não vislumbrava fazer uma transição de carreira. Eu era funcionária pública já há 10 anos. Enfim, não tinha chance. Queria levar como... Eu até queria fazer, mas eu não imaginava como eu faria aquilo. Eu tenho uma Entendi. vida muito estável, entendeu? Eu tinha uma vida estável. Há 10 anos, já funcionária pública, colhendo muitos frutos, muitos benefícios. Eu não imaginava o que de melhor eu consigo fazer na cozinha que eu já faço agora. Mas eu queria, era um Sim. desejo. Aí eu comecei a gerar conteúdo na internet. Falei, bom, eu imaginei que talvez fosse um primeiro momento. Foi a melhor decisão que eu tomei. Trabalhar na internet, assim, é desafiador, mas foi uma decisão muito importante que eu tomei. E aí Isso foi quando, Carol? Isso foi 2019. 2019. E aí eu comecei... Qual que era a minha cabeça, né? Muita gente produzindo conteúdo, eu não quero produzir conteúdo como todo mundo, né? Então eu comecei a assistir vários chefes, assim, posso até dizer nomes. Eu falei, legal, tem muita gente com muito mais estrutura que já tá cozinhando há muito mais anos que eu. Eu não vou fazer igual a eles, porque eu vou fazer pior que eles, né? Vou fazer algo diferente. E aí comecei a estudar assuntos da gastronomia, que tivessem em alta e tudo mais, e aí caí na fermentação. Comecei fermentando pão. Hoje eu detesto fazer pão. Odeio fazer pão. Comecei fazendo, me deu um brilho, mas agora já perdi. E aí você alimentar a farinha e água, aquilo virar uma bolha gigantesca, um pão fofinho, aquilo virou a minha cabeça. Eu fui tentar entender quais eram os outros caminhos da fermentação. E foi aí que eu cheguei onde eu estava. E as minhas primeiras experiências, eu levava pras cozinhas que eu ia, todo mundo ficava meio assim, tipo, tá, era até meio piada, assim, sabe? Alguns processos eu conseguia colocar, mas realmente ficava nessa coisa da finalização, do aroma, né, que é muito importante. E não usar ele de base, assim, Exatamente. de transformação, mas de assim, um toquezinho aqui, uma finalizaçãozinha, um Exatamente. tira-gosto aqui. É uma coisa bonita pra dizer, temos um tomate fermentado em cima desse tartar. É isso. E não. E eu comecei a me aprofundar nisso, porque virou quase que uma provocação pra mim. Falei, não é possível que seja só isso. E aí comecei a me aprofundar nisso e meio que a prática foi me levando a adotar isso como base processual mesmo da cozinha, entendeu? Porque eu digo, pode ser sua base conceitual e criativa, pra mim porque afinal, né, eu levanto essa bandeira, mas não precisa ser. Pode ser só uma base processual de reduzir desperdício, de melhorar um processo que é muito complexo, né, de utilizar sobras aparas, de economizar espaço refrigerado, congelador. Então, assim, é um mundo de possibilidades, processuais. Que a gente se processuais. limita a só uma finalização. Que lindo, a minha assim. cebolinha roxa fermentada. Não, dá pra você fazer. Ixi, eu posso dar 1000 exemplos de coisas que eu usei em operações super complexas, que deram super certo, evitaram 1 milhão de desperdícios e me otimizaram muitos processos, entendeu? Mas por que tu acha que a fermentação voltou em tendência, assim? Tu acha que tem um motivo? Eu acho que eu não sei, eu acho que é igual a moda. Tipo assim, o Noma veio, trouxe, né? E aí todo mundo... Eu acho que é como a moda, né? Tende a ser cíclico. Então, os ciclos tendem a se repetir. Eu acho que é uma repetição de ciclo, porque não é a primeira vez que a fermentação está em alta. Eu odeio dizer isso. A fermentação não é tendência, tá bom? Ela pode estar no hype, gente, mas ela é assim, é algo assim, pô. É que eu fui provocada várias vezes em relação a isso, e assim, eu posso falar 3 horas seguidas do porquê não é. E o porquê não pode ser. Mas eu entendo que, né, ela tá no hype e eu acho que tende a ser cíclico. Eu não sei dizer, eu acho que a gastronomia, assim como a moda, vai se saturando das tendências. Também acho. E uma tendência precisa substituir a outra. Né? E como a gente tá, eu acho que esses últimos 15, 20 anos,
na sociedade em geral, não só na gastronomia. Existe uma necessidade, uma discussão sobre sustentabilidade, sobre produtos locais, sobre KM0, sobre Farm to Table, enfim, essas discussões que vieram por uma necessidade do meio ambiente, uma necessidade econômica, trouxeram à tona processos que estejam minimamente, intimamente ligados, entendeu? Eu acho que a fermentação está. Então, as pessoas resgataram por ser uma necessidade social dessa discussão Sim. sustentável, entendeu? Eu acredito que seja isso. Eu acho que também a gente tá falando de você ainda falou ali: "Ah, me despertou o interesse ali em 2019 de pão", e a gente sabe que a gente teve essa questão do pão ali Teve, durante a na pandemia, pandemia. pessoal em casa sem nada pra fazer, nossa, nada pra fazer, gente, se preocupando em o que será do meu futuro, mas assim, Será que eu vou morrer, né? eu vou morrer, mas estava ali, né, tipo assim: "Pô, vou fazer pão", muita gente começou assim, então começou crescendo, né, essa parte de fermentação natural, e aí eu acho que uma coisa meio puxou a outra, beleza, Sim, o pão foi lá e aí puxou a fermentação em outros processos, exatamente. e com certeza isso do ciclo ele funciona, as coisas vão voltando, a gente vai resgatando o que aconteceu e era sucesso no passado, né. Mas a Exatamente. fermentação aí é algo milenar que a gente tratava de forma de sobrevivência, né. Exatamente. A fermentação veio antes do fogo, né? Então, a fermentar foi a primeira forma de manipular alimentos que o ser humano descobriu. Descobriu não, né? Que não foi uma descoberta, é um desenvolvimento, né? São técnicas que foram desenvolvidas em teste e erro. E eu digo assim, tem pelo menos 10 mil anos a história da fermentação, né? E o conhecimento sobre micro-organismos tem 200 anos. Então, quer dizer, todo esse tempo foi uma técnica muito, muito, muito intuitiva. Muito ligada ao nosso selvagem mesmo, Sim. né, a nossa necessidade de sobreviver, a nossa necessidade de armazenar, porque a gente tá no Brasil, né, aqui no Brasil a gente não tem esse desafio agora, em tempos modernos, mas lugares longe dos trópicos, você tem a selga hoje, meu bem, você vai ter a selga de novo talvez ano que vem, É, né. a gente trabalha muito com produtos, a gente, né, eu digo, eu trago pra mim, gente, a pessoa tenha dentro de si essa experiência de legumes e, enfim, produtos sazonais. Eu incorporei muito isso pela minha formação ter sido o início na França e trabalhar muito com isso, né. Exatamente. Eles vivem muito aquele momento sazonal. E aqui no Exatamente. Brasil a gente tem uma abundância que a gente tem os produtos sazonais, e a gente acaba não dando tanto valor pra eles, e a gente acaba trabalhando os produtos que a gente sempre tem à mão, assim, Exato. disponível, sabe. Então a gente não vive tanto essa parte de escassez, assim: "Pô, vou fazer aqui uma compota de acerola, porque eu quero comer acerola o ano inteiro", sabe. Tu Isso, aproveita, exatamente. tipo assim, uma micro sessão, até tu até esquece, sabe, a gente nem sabe, pô, é época de acerola, sabe. Exatamente, é exatamente isso. Muitos produtos sazonais sequer têm valor comercial, né, assim, ao longo do ano. A gente tem o boom da jabuticaba, por exemplo, ela fica ali e é claro que a gente tem jabuticaba fora de época, né, tem muita gente que enxerta, faz, enfim, um processo pra mas aí você vai pagar R$60 o quilo, R$70 o quilo, quando na época o negócio cai do pé que Cai do ninguém dá conta de estraga e nem comer. dá conta de fazer, exato. Do quintal lá da nossa casa de BH, nossa, a gente perdeu muito por falta de conseguir. E olha que a gente deu, fermentou, fez calda, geleia. Nossa, servi nos restaurantes, fiz tudo que dava e ainda assim a gente não deu conta, perdemos muito, né? Então, acaba não. E claro que a jabuticaba também tem essa questão de que ela não viaja muito, né? Porque ela fermenta muito rápido Aham. dali dentro, então acaba que não tem muito como exportar ou levar para muito longe. Mas essa questão da sazonalidade, dos medos, né, as necessidades de sobrevivência, isso é muito antigo. Então, veio antes do fogo. Então, antes de cozinhar, a gente fermentou. Então, é importante ter isso em mente para a gente entender que não é uma tendência, faz parte Faz da parte gente da como nossa sociedade. isso, É da como nossa dizer história que. milenar, imagina, isso foi, né, o primeiro processo ali que a gente fez, gente, então isso não é Exatamente. moda, isso faz parte da gente, a gente só tá resgatando algo que foi perdido, né, que foi Exatamente. deixado de lado, o mais países, mais sociedades fazem e outras deixam de fazer, a gente acaba que a gente não faz tanto, né. Existem algumas técnicas, assim, algumas tecnologias ancestrais indígenas e afro-brasileiras também de fermentação, que não surgem não necessariamente de uma necessidade de armazenar, né, algo ou de tornar aquilo mais durável. Às vezes é mais uma forma de manejar Sim. e, por exemplo, a mandioca, né, a mandioca brava, né, que é a venenosa in natura.
A gente faz muitos subitens com ela. Então, esse manejo, que nem você fazer a farinha da mandioca, as casas de farinha eram lugares importantes de trocas econômicas e tudo mais. Então, não vinha tanto de uma necessidade de armazenar, mas de uma necessidade de manejar e transformar aquilo em um produto econômico. É isso. Enfim, é muito rico. E próprio para consumo, né? E no próprio para caso. consumo também, senão, né? E aí, falando também que tu disse sobre ser algo selvagem até, né, algo ali em contato com a nossa intuição, né. Eu vejo, ele te acompanha e vejo que a dúvida muito das pessoas quando a gente fala de pão, se tua fermentação não funcionou, tu vai ver visualmente que o teu pão não tá bom para Sim, consumo, né. verdade. Agora falando de ali, micro-organismos, eu vejo que o pessoal já fica com medo, assim, né, de assim: "Nossa, será que eu Muito. posso comer? Será que deu certo? Será que deu errado?" E não tem esse contato. Fala um pouquinho, assim, sobre essa parte, essa dúvida que as Sim. pessoas têm. Tem muito, assim, não é à toa que a plataforma chama Fermenta Sem Medo, porque é isso, eu falo, a gente é bicho, né, a gente fez uma viagem pra Caraíva, e a gente conheceu um melicultor de abelhas nativas sem ferrão. E aí ele estava explicando como elas produzem o mel a partir da fermentação, inclusive elas fecham, diferente das abelhas ditas comerciais, né, elas produzem, ao invés dos favos, potinhos mesmo, hermeticamente fechados. E aí ele enfiou uma seringa num desses potinhos, eu entendo muito pouco disso, se eu estiver falando uma bobagem, mas eu tô dizendo do que eu me lembro. E ele tirou um tanto de mel e deu pra gente provar. E aquele pote ficou aberto. Imediatamente juntou Monte dezenas de abelhas abelha. e elas sugaram aquele mel até a última gota. E ele disse assim pra mim, por que elas fizeram isso? Aí eu levei 3 segundos pra pensar e disse, bom, porque vai ficar expôs ao oxigênio e isso aí vai estragar. Sim. Então elas não Elas vão só desperdiçar. protegendo aquele mel. Exatamente, vai gerar um ponto de contaminação naquele espaço e elas vão desperdiçar aquele mel. Então elas se alimentaram daquele mel, limparam o pote. Em 3 minutos que a gente ficou ali, o pote ficou limpinho. E ali depois ele vai servir para outra fermentação de outro processo. Então assim, a gente é bicho, como as abelhas, né? Como outros animais, a gente é capaz de identificar coisas próprias ou impróprias. Não significa que a gente não vai errar. Né? Eu mesma errei muito, Sim. muito. Ainda erro. E é Às um vezes treinamento também, né, Carol? treinar. Assim Também, como né? cozinhar. É. Né? Se você pegar uma técnica muito corrente, sei lá, fazer um bom bife, né? Um bom steak, né? Você não acerta o ponto de primeira, né? Você vai treinando, você vai entendendo o tempo de descanso, altura, quanto de fogo, quanto de gordura, que tipo de superfície, O tipo do corte, quanto o tempo tipo do precisa, corte, como se funciona. Exatamente. A fermentação é uma técnica gastronômica como qualquer outra. Precisa de tempo e estudo. Você não vai chegar, colocar um negócio no pote e dizer incrível. Não. Você precisa ver. Eu falo que a fermentação é uma grande metáfora para a vida, principalmente dentro das cozinhas, que a gente tende a reproduzir processos à exaustão. A gente não para pensar. Fermentação te obriga a parar 3 segundos e pensar. Vamos pensar sobre isso. O que será que aconteceu? Foi o tempo? Foi a temperatura? Foi o sal? Ficou bom? O que eu fiz? Anotar a ficha? Onde eu deixei? Porque tudo conta, né? Eu tava como eu estava aquele dia. Tudo isso conta. Então, ela te obriga a pensar. E precisa de treino. Precisa treinar. Precisa estudar. Como qualquer outra técnica. É que as pessoas querem ver um vídeo na internet, sei lá, como se vê um vídeo como fazer um risoto de camarão. E já fazer ali Às vezes o risoto você vai errar também. Tem muita gente que erra. Muito, exato. Entendeu? Então, mesmo assim, tendo visual, eu sempre falo assim, a gente tá fazendo receita ali, por mais simples que seja, depois a pessoa me manda um resultado, ela não fez o resultado igual a mim. E tudo bem. Tudo bem. Depois ela vai tentar de novo, e vai aperfeiçoar e vai fazer ok, sabe? Exatamente. E realmente ali é só porque a gente, talvez com fermentação as pessoas fiquem assim, eu tenho que trabalhar o aroma, por exemplo, né, o odor, assim, tipo assim, ir pelo cheiro. As pessoas não estão treinadas Não a estão. ter isso, sabe? Esse contato, assim. Eu falo que quem manipula carne crua, quando falo para cozinheiros, né? Quem manipula, quem chega lá, peça de atum, você manipula essa peça de atum, você armazena ela e guarda no seu refrigerador ou congela. Se você faz isso, você não pode ter medo de fermentar. Porque manipular carne crua dentro de ambientes de restaurante, sobretudo quando você manipula peixe, frutos do mar, carne vermelha, no mesmo ambiente, meu bem, você corre muito mais riscos do que fermentando. Você não vai morrer fermentando, eu posso te garantir, entendeu? Os riscos de contaminação da cozinha são variados. Não é fermentar que vai fazer você matar alguém. Não vai. Talvez é mais fácil você matar alguém manipulando errado uma proteína do uma que contaminação cruzada, por exemplo, do que fazendo isso. Exatamente. Eu acho que esse é o principal medo ali das pessoas, né? Porque
a gente trabalha com cozinha, mas a gente trabalha também com experiência, com a comida, mas também com a saúde das pessoas, né. Exato. E eu vejo que o medo que gera muito das pessoas é isso, assim: "Vou comer um negócio e vou morrer". Então, mas sabe o que que é? É porque existe muito conteúdo, conhecimento e protocolos sobre como lidar com a carne crua, por exemplo. Passou-se muito tempo catalogando esses conhecimentos e tudo mais. Sobre fermentação não tem. Né? Você tem algumas pessoas hoje fazendo esforços para escrever livros e tudo mais, mas se você procurar cartilhas de como manipular carne com segurança, você tá vai lá, encontrar encontrar. milhões. Públicas, privadas, baratas, caras, gratuitas ou não. Gastou-se muito tempo catalogando isso. Sobre fermentação não tem, né? Ainda é um assunto que fica meio que ali. É isso que isso me deixa muito irritada. É um assunto que fica de canto, nem a nossa legislação sanitária contempla a fermentação. Então, resta muitas dúvidas, por isso que tantos lugares sofrem com enfim, descarte de produtos, enfim, às vezes até interdições e outros problemas maiores, multas, que a nossa legislação deixa em aberto. Não. A carne você sabe exatamente como manipular. O vegetal você sabe exatamente como higienizar. Tem exatamente o tempo ali dele, né, o tempo de validade, né, armazenamento. E a fermentação não existe. Tá seguro ou não tá seguro, né. Vem aí. Um momento eu levanto essa coisa da legislação, assim, essa Próximos coisa das capítulos, cartilhas. legislação para a fermentação. Me dá um tempo, me dá um 5 tempinho anos. aqui. Deixa eu só terminar o que eu tô fazendo aqui. Deixa eu só terminar de abrir meu restaurante aqui. Deixa eu só terminar esse ano, que esse ano foi babadeiro. Assim que passar o Réveillon, que a gente der a contagem regressiva, a Carol já vai aqui, ó, legislação, vambora. O quê? Vamos levantar, porque, enfim, não tem, então, é ausência de conhecimento sistematizado sobre fermentação que dá tanto medo, entendeu? É isso que eu tô tentando fazer. Sistematizar conhecimentos nas oficinas, nos livros, nos cursos, nos lugares onde eu trabalho. Então, eu fazia cartilhas, pops, então tudo estava tudo muito organizado de forma que tornava aquele processo, todo mundo se sentia seguro fazendo aquilo. Perfeito. Mas não é algo que existe a que nível Brasil. Super difundido, exato. Não, a gente ainda vem tá, aí também. tá construindo. Estamos construindo. Tu já tá viajando bastante o Brasil, fazendo e passando pois conhecimento, né? Então já tá um início aí, já tá. Estamos plantando as sementes, Trilhando, né? né? Exatamente. É isso. E aí, então, ai, tantas coisas que eu quero te perguntar, eu não sei o que eu faço primeiro, Pergunta. gente. Ai, é muito bom estar aqui com amigas É conversando. muito! Eu tô me sentindo tão confortável. Ai, que bom, a gente fica feliz aqui. Mas, o que eu queria te perguntar era em relação a esses processos que você falou, né, você tinha pincelado lá no início, agora a gente vai aprofundar então um pouquinho, saber quais são as possibilidades da fermentação na cozinha, na gastronomia, e não só dentro da cozinha, mas na área do restaurante, né, que a gente possa utilizar, não ser algo decorativo ali, mas quais são esses processos e o que a fermentação beneficia ali no nosso meio, né? Certo. Muitas coisas, assim. Você pode lidar com desperdícios, com talos, com aparas. Teve uma história engraçada. Tem várias histórias engraçadas, mas essa é a que eu sempre conto, né? Que é a história do coçô de salsinha. A gente fazia muito óleo verde lá na praia por conta, enfim, da finalização de um prato. A gente fazia com as folhas e aí sobravam os talos. Em algum momento, sobrou muitos talos. Porque a gente estava fazendo produção. Não deu conta nem pra usar em caldo, Não assim, deu, não assim, deu. Não tinha muito. Era muito, porque a gente estava se preparando pra alta, que são os 10 dias de verão, que são, assim, insanos. E aí eu me deparei com aquilo e a regra lá, a regra que eu impus aos cozinheiros é nada vai pro lixo sem antes a gente pensar. Não significa que a gente não tenha reduzido a zero, não se reduz a zero, sobretudo em operações assim. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Mas assim, foi uma redução drástica em relação a operações anteriores. Vamos primeiro pensar. Um grande volume de algo, vamos pensar. E aí sobrou esses talos aí, eu falei, quer saber? Naquele momento, assim, eu tava completamente maluca, eu simplesmente pesei e coloquei partes iguais do talo e açúcar e fiz um coçô de salsinha. É um processo simples de manejar frutas, geralmente, mas eu fiz com a salsinha. Eu falei, bom, alguma coisa vai sair daqui. Deixei lá, e como é um processo demorado, ele ficou, assim, mais de mês. Quando ficou pronto, quando eu fui ver ele, né, o talo da salsinha estava completamente acinzentado, assim, sem nenhuma cor, e uma calda verde, bonita. E a hora que eu abri, me subiu um cheiro de gin, uma coisa maravilhosa. Enfim, aproveitamos isso, não servimos, não vendemos, mas assim, a gente tomou aquilo, né, fez, drink com água tônica, com café, enfim, aquilo... É o pensar, entendeu? É isso que eu falo, a gente parar pra pensar. Eu poderia ter jogado, tinha 3 quilos de talo de salsinha, podia ter ido pro lixo. A gente tá repassando esse valor, é isso que é a lógica, né, do restaurante, tá né? Passando e tudo, Tá dentro do CMV, tá tudo tranquilo. A gente acaba tratando ali o insumo como dinheiro. Mas aquilo tem um custo social, né? Alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, né? Então,
no transporte, muita poluição foi jogada, sei lá, você veio, a salsinha não é o caso, mas quando peixe, por exemplo, é uma embarcação grande, industrial, uma embarcação pequena, alguém colocou a vida em risco, quanto de petróleo foi jogado no mar para que esse peixe de 30 quilos chegasse aqui, entendeu? E eu simplesmente desprezar uma parte dele. Então, é o raciocínio de você entender que tudo tem custo social também e saber que isso tem impacto direto. Pode parecer que não, pode parecer bobagem, essa coisa do talo da salsinha, mas isso em conjunto com todos os processos faz muita diferença no final. Tanto faz que foi uma operação que foi salva aí nesse momento, assim, entendeu? Mesmo, assim, porque foi uma regra que eu impus. E às vezes eu até me arrependia dela, porque às vezes eu tava com a cabeça tão Tão cheia. cheio que tinha que parar pra pensar e Tipo ficava assim, assim, meu meu Deus, Deus, o que que eu fiz? o talo da salsinha pra mim foi o ápice do meu estresse, assim, naquele momento. Falei, o que que eu vou fazer com esse talo de salsinha? É fibroso, né? Sim. Ele não é como o talo do coentro. Então, até se você bater, ele junta as fibras ali, não é? E Não é deu certo. interessante. Então, Deu certo. parar pra pensar, né? Acho que é isso. A cozinha, antes de tudo, ela é experimentação também, né? Exatamente. E a gente acaba, às vezes, só reproduzindo o que a gente sempre faz e não para pra pensar que a gente poderia fazer de forma diferente, né? Eu acho que a Exatamente. gente tá tendo agora um momento pós super alta gastronomia, de que era feito 1000 aparas para deixar o peixe num corte Nossa, isso perfeito, nada me irrita mais. com muitas aparas e feito desperdício, porque tem que ser super Tornear perfeito vegetais. e tornear e não utilizar o restante, né. Aham. Então eu acho que a fermentação ela vem muito aí para ajudar nessa parte, né. Mas eu Exatamente. quero saber, assim, o que mais que a gente pode fazer com a fermentação. Bom, desperdício a gente já sabe que é isso, utilizar a criatividade eu acho que ela auxilia muito, né. Que é isso que você Muito, falou, muito, a com gente pensa certeza. assim: "Cara, vamos criar um negócio com esse resto aqui, vamos fazer e criar uma coisa diferente que ninguém nunca fez". Mas quais outros processos que a gente pode implementar, assim? Bom, assim, eu gostava muito de utilizar nessas operações mais volumosas para como otimização de processo e tempo também. Então, por exemplo, era muito difícil eu receber tomates maduros quando eu queria. Então, o fornecedor, quando ele tinha, ele me avisava. Ali onde a gente estava, o fornecimento de hortifruti é meio babado, assim. Uhum. Então, ele avisava, falava, hoje eu consigo providenciar 50 quilos maduros. E vem, às vezes, naquele dia eu não ia conseguir manejar aquele molho, porque quase todas as bases levavam tomate de molho, né? Porque eu, sei lá, eu tinha os 100 quilos de polvo pra cozinhar, eu tava usando meu fogão pra outra coisa, uma cozinha volumosa e tudo mais. Hoje eu não vou conseguir manejar. E lá dentro era muito quente. Inclusive a parte do estoque seco era muito quente, Muito gente. calor. É muito calor. Na Bahia. E aí chegava as caixas, né, de tomate e tudo mais. E de um dia pro outro a gente perdia a base. O peso amassava ele soltava líquido. A base toda a gente perdia. E aí a gente passou a fermentar parte desse tomate como forma de aliviar o peso dessa caixa. Então, a gente Sim. tirava metade, já lavava, colocava 2% de sal, colocava no saco e aí dava vácuo total, empilhava esses sacos, deixava num lugar fresco, um lugar mais fresco possível, e aquilo podia ficar ali por 3 a 5 dias. E eu podia depois pensar nele, Pensar nele como lidar, depois. entendeu? Então, assim, formas de otimizar, reduzir o desperdício, não bagunçou minha cozinha, né? Eu Não, e isso consigo. melhora também, a relação do dinheiro, de custos do restaurante, se a gente pensa saúde Exatamente. financeira, que a gente tem o fornecedor ali: "Pô, eu tô com esse produto aqui com preço mais barato, você não quer?", né. Hoje Exatamente. tá tipo R$ 2 mais barato o quilo do tomate, cara, vamos comprar mais aqui e vamos alterar esse processo, né. Exato, é isso. Ou essa parte também de a gente estava falando ali, tratar o ingrediente como como dinheiro, mas essa parte do CMV ele é É importante. super E importante. utilizando ali, tô usando a salsinha, não uso o talo, tenho demais pra caldo, o resto vai fora, mas se tu puder utilizar aquele produto e transformar, aí tu Exatamente. já melhora a saúde financeira ali do É restaurante, que isso é 100%. importantíssimo, além de agregar algo a mais para o teu cliente, entregar algo que ele não espera, sabe. E sabe que tem uma outra coisa que agora você falando me veio assim, cria uma cultura interessante dentro da cozinha, porque meio que une todo mundo em volta de uma coisa. Então, trazer a fermentação, e isso foi bem legal. Todos os cozinheiros com quem eu trabalhei foram muito curiosos e quiseram aprender também e tudo mais. Isso foi muito bom. Então, meio que a gente virou uma sala de aula, Um um laboratório. laboratório, entendeu? E Traz fica essa todo integração, essa isso. resolução de problemas. Como gestão de pessoas foi muito bom. Isso, e até da equipe se integrar, assim, porque, por exemplo, agora você, né, vai ser aí chefe executiva, vai saber que vai ter outras chefe do restaurante, chefe executiva, mas vai ter várias outras responsabilidades e Exatamente. vai ter que confiar muito na tua equipe na parte do operacional, para te trazerem os problemas ou as soluções, né, porque você não vai estar, talvez não esteja ali diariamente dentro da cozinha, porque vai ter 1000 outras coisas para fazer, vai precisar deles falar assim: "Cara, chefe, a gente tá com esse problema aqui,
tá sobrando muito isso aqui, a gente quer trabalhar numa solução e trazer pra você, e levar isso pra equipe pra eles também criarem isso. Porque eles Exatamente. que estão ali no dia a dia, né. O E no cozinheiro fim tá das ali. contas, eles que executam, a gente pensa e eles executam, né? E assim, a parte a parte da execução é fundamental. Se você não se comunica da forma correta e não deixa claro o porquê daquilo, você simplesmente dizer, não desperdicem. Tá, por quê? Todo mundo fala isso. É. Ninguém Não, tá mas tá, dizendo mas desperdice. mas você quer só a salsinha bem cortada, não quer talo junto na salsinha, E e aí aí? eu tenho que desperdiçar. Tipo assim, Exatamente. só falar assim: "Ah, não desperdice, tá, pessoal, vamos lá, olha só, essa salsinha aqui dá pra gente fazer um negócio, vamos criar Isso, junto, vamos pensar junto", exatamente. sabe. É isso. É. Eu acho que resolve vários problemas ao mesmo tempo. Então você tem criação de sabores muito interessantes, ativa a sua criatividade, você reduz custo, né? Você reduz desperdício a quase zero. E você gera um ambiente interessante de laboratório dentro da cozinha, entendeu? Então, em todas as áreas da cozinha são beneficiadas quando você faz isso. Por isso que eu odeio essa coisa. E ainda existe muita resistência, sabe? E ainda vai levar muito tempo, talvez a tendência passe e eu continue falando com o vento, né? Pode acontecer. Espero que não, Eu espero que não porque também. a minha questão aqui, a nossa última parte, na verdade era te perguntar como a gente faz perdurar a fermentação. Porque a gente não quer, pelo menos eu não quero, eu sei que você não quer, que isso seja só um hype que passe daqui a um pouco, né, vamos dizer, o pão começou ali há 5 anos atrás, né, durante a pandemia, daí a gente veio agora com os fermentados de uma forma geral, né. Você utiliza ele até em sobremesa, talvez seja gente que nem pense tanto. Incrível, as utilizações que a gente pode usar são inúmeras, os benefícios para o restaurante também. Como a gente faz isso perdurar, para a gente não saturar, sabe, tanto o público, os clientes, quanto os profissionais não ficarem saturados disso, porque esse é o caminho das tendências, né, as pessoas ficarem saturadas: "Nossa, não aguento mais, sabe, não aguento mais fermentado, Não ai aguento não mais ouvir falar disso. não Ai, aguento que mais, ai, não chata. aguento mais pistache", sabe, tipo assim, nenhum cozinheiro mais quer, tipo, trabalhar com pistache, porque assim, não Verdade, aguenta verdade. mais, sabe. Então assim, como que a gente faz isso perdurar, sabe, qual é o caminho, assim, qual é a lição, o ensinamento? Eu acho que tem várias frentes, assim, para que isso perdure e deixe de ser só uma tendência, né? Acho que o primeiro deles é catalogar o conhecimento sobre isso. E o conhecimento operacional. Tem muita gente catalogando conhecimento sobre execução, sobre sabores. Enfim, tem vários livros incríveis, mas acho que fica aí o chamado, né, para outras pessoas, né, dessa geração que vem junto comigo, que é catalogar o conhecimento operacional sobre fermentação, né, dentro de restaurantes. É importante isso. É como executar, sabe a cartilha de como manejar um peixe cru? A cartilha de como manejar um fermentado, os Aham. tipos de fermentação, os tempos, as temperaturas, os meios seguros de fazer isso. Isso vai tornando as pessoas mais seguras para fazer isso. Para além disso, não entender a fermentação só como uma técnica de finalização, entender ela como uma técnica processual de base. Eu acho que isso é super importante. Não é fácil, sobretudo quando você tem uma cozinha grande, quando você tem muito volume, mas é possível. Se você tiver o conhecimento catalogado, vai ser Vai possível, ser mais né? fácil, Então, acho que é. catalogar o conhecimento sobre isso, e esse é um grande objetivo, assim que minha vida se acalmar, eu tenho vários planos e projetos de vários materiais diferentes, assim, tanto em vídeo quanto materiais escritos, para publicação mesmo. Em termos processuais, beleza, que lindo a fermentação, potes borbulhantes, não, mas como eu faço isso na prática? Ai, que Que mágica, tá, ai, que lindo! lindo, E é maravilhoso. lindo mesmo, é muito É mágico, uma muito coisa bonito. absurda que você fica, meu Deus, como isso é possível? Sem nada, é só o vegetal, o tempo e cuidado. Transformação, né, Mas você eu acho que vê. as duas frentes são essas: catalogar o conhecimento e deixar de entender como uma técnica só de finalização, de beleza, de entender como algo que é social, cresceu, tem um propósito, foi sobreviver. Parte do nosso cérebro foi formado graças aos micro-organismos da fermentação. Então, nós evoluímos como seres humanos graças à ação nós somos uma grande sopa de micro-organismos, né? Então, a fermentação evoluiu o ser humano enquanto ser pensante consciente. Então, como é que isso pode ser uma tendência? Não É, pode. não é, gente. Não é. Fermentação é Existem outras técnicas que eu entendo a saturação como tendência, porque são técnicas que realmente trazem uma às vezes alta tecnologia, um manejo muito específico, né? Sei lá, um poderia. momento, né. Exatamente, né? Outras, eu não vou nem citar aqui para não ser injusta, mas eu consigo pensar em 3, pelo menos, aqui na minha cabeça agora. No off ela vai me dizer. Mas assim, a fermentação ela é mais social do que qualquer coisa, né? E as pessoas usavam como ferramenta de gestão também, antes da restauração, né? Elas geriam os insumos delas, pessoais, de sobrevivência,
com a fermentação. Então, é uma ferramenta de gestão. Cresceu como não é uma ferramenta. Eles não faziam, ai, que legal, deixa eu fermentar esse porco aqui para ele ficar mais saboroso. Não, eu preciso fermentar esse porco porque eu tenho um porco inteiro e eu não posso desperdiçá-lo. Exato. Eu matei esse porco e eu vou passar fome se daqui 2 meses eu não tiver Além um de, salame. né, precisa honrar daqui, Esse esse produto esse bicho aqui. morreu, né? Eu matei ele, eu preciso honrar da cabeça ao rabo, do Mesma focinho ao coisa ali rabo. com os insumos também, isso que a Qualquer gente falou, né, insumo. tem o valor ali, a salsinha tem o talo aqui, cara, vamos fazer alguma coisa com isso e Exatamente. aproveitar os nossos insumos ao máximo, assim. Exatamente. O vinho, né? O vinho, ninguém criou o vinho. Pensou, vamos gerar um álcool pra gente ficar embriagado. Não, tipo, eu tenho muitas uvas e eu preciso armazenar essas uvas. O vinho é um alimento. Ele é um método de conservação das uvas. Claro que depois que eles tomaram e se sentiram inebriados, eles falaram, meu Deus, Assim, os uau, deuses deram um máximo, presente meu pra gente. Deus. Mas não, o primeiro propósito não é deixar saboroso. Ela não... Talvez as técnicas mais modernas, mas essas técnicas ancestrais mesmo, não, vamos deixar mais saboroso. Não, vamos conservar. Vamos conservar esse produto E aí, aqui. depois, o sabor veio depois. O sabor veio como uma consequência daquilo, entendeu? Então, E isso pra mim, isso diz tudo. tudo. Nasceu como ferramenta de gestão e o sabor veio depois. Então, eu acho que é isso, assim. Claro que tudo isso, nada disso vale se for ruim. Mas é a gente entender também que foi uma ferramenta de gestão na parte pessoal, na vida, como ela começou. Isso. E por que não ser uma ferramenta de gestão No seu no restaurante? Exatamente. Eu levanto essa bandeira nas consultorias que eu presto, assim. Algumas nem tem algumas operações que não cabem por uma questão de conceito mesmo, assim, mas eu sempre levo pequenas coisas, pequenas lições, assim. Basta você fazer isso e você vai economizar, às vezes, uma prateleira inteira do seu refrigerado que vai te fazer uma diferença. Exato, Exatamente. imagina, nossa, isso aí de estoque para espaço pequeno, restaurante pequeno, que existe muito. Exatamente. Assim, então fica aí o chamado para a nova geração, galera que fermenta. Vamos catalogar o conhecimento sobre isso, conhecimento operacional, que as pessoas se sintam seguras e entendam que isso não é algo passageiro, né? É algo que precisa perdurar enquanto ferramenta e enquanto conhecimento. Porque muita coisa passa no boca a boca, tem pouco conhecimento escrito sobre fermentação, assim, Muita no coisa, muito sentido... empírico, né? Muito, passa-se de pai para filho. Experimental, Assim, o manejo da mandioca mesmo. Existe muito conteúdo na internet sobre isso e tudo mais, mas não tem uma receita específica. Cada família faz de uma faz de forma, um jeito. cada região faz de um jeito. Né? Então, assim, muito passado de boca a boca. Então, se a gente consegue catalogar isso, a gente vai se sentindo seguro para fazer, operacionalizar isso. A mandioca é um exemplo, né? Mas, assim, qualquer outro tipo de manejo, a gente operacionaliza de uma forma segura, né? Eu sinto dessa forma. Muito bom. Ai, nosso tempo acabou, mas eu nem acredito que eu podia ficar aqui horas e horas a gente eu podia conversando também. sobre isso. Mas se vocês se interessam pelo mundo da fermentação, tem uma aula da Carol incrível na plataforma da Ecoa. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Mesmo. E é isso, gente. Siga o trabalho dela, que é um trabalho incrível. Muito obrigada, muito bom. Muito obrigada por te ter aqui. Foi mesmo, maravilhoso. foi ótimo. E a fermentação vai perdurar por muito tempo. Vai. Aí. Muito obrigada, Carol. Obrigada eu.